Hoje eu estou conversando com o grande ator Flávio Baurac. Flávio, vamos continuar aqui nosso papo. Quero te mostrar um vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho. 30 anos? O que está acontecendo? 30 anos! Uma bela idade. Ainda se guarda os sonhos da juventude e no corpo ainda resta um vigor para levá-los adiante. Pena que a sua estupidez vai estragar o pouco que ainda lhe resta. Eu não estou entendendo mais nada. Só vai entender tarde demais. Mas por que diabo cada linha que você escreve é carregada de tanta mágoa? Escuta aqui, o que o senhor quer? Eu quero saber o porquê. Eu me pergunto por que cada página que eu escrevia me doía tanto, me custava tanto. Contar um pouco do Lima e vivenciar. Eu acho uma coisa tão interessante que eu digo assim, que eu não consigo desassociar a minha profissão da minha vida pessoal. E acho que o Lima veio num momento muito importante assim do meu reencontro com o teatro de uma forma que é a forma, na verdade, que eu luto por ela, que é contar como artista, contar e falar exatamente coisas em que eu acredite realmente. E eu acredito muito no que o Lima fala, sinto muito por ele ter razão, e ele tem razão, a sociedade é injusta, ele foi injustiçado por conta da atitude dele, e como ele disse que o nosso público, que nós temos público e não temos povo, então eu acho que nesse momento as coisas se misturaram. O mesmo público é povo também, porque o povo está vindo aqui, Lima, para te ver. Mesmo depois de tantos anos, 100 anos depois, o povo está aqui para te ver, para ouvir você. E uma das coisas mais lindas, se eu pudesse dizer ao Lima hoje, eu diria a ele: Lima, deu certo. Demorou, mas deu certo. Tem pessoas que vêm aqui assistir a peça e dizem que vão ler livros a partir disso. Tocou neles a peça de uma forma que eles vão começar a ler. E pessoas que nunca tinham assistido teatro e ficaram tocadas pelo teatro e tocadas pelo Lima. Muito obrigado, Lima. Então, Flávio, você é um ator que deu certo, é um ator bem-sucedido na sua carreira, mas a gente sabe que nossa trajetória é de muita luta, de muita dor, né? E não é muito diferente do que foi a história de Lima Barreto, as nossas histórias. Como é que foi para você ser um menino negro em Santa Maria e como é que foi essa sua relação com a família, com as pessoas em sua volta e querendo ser artista, descobrindo algo tão distante da nossa realidade? Como é que foi isso? Que me deu uma localteada esse momento do Lima Barreto. E o Lima acho que vai de encontro um pouco com Cartola, né? As histórias são muito parecidas. São muito parecidas, né? Sei lá, com a minha, com a sua, com a nossa, enfim. Eu tô falando com a minha e com a sua, porque é a mas mesma mesmo. coisa, né? Não, ali Santa Maria foi uma coisa assim tão mágica, não no sentido do romantismo, mas é que foi tudo tão rápido que eu mesmo não conseguia perceber tudo que estava acontecendo, porque não era uma coisa premeditada. A única coisa que eu tinha assim com relação à arte ou a interpretação, vamos falar assim, que eu acho que é até melhor falar, que era a televisão, que era só isso que eu via. Às vezes eu pegava um espelho assim, brincava de, sei lá, fazer Jornal do Almoço, que é um programa lá como se fosse o RJ daqui do Rio, e brincava como se aquilo fosse a câmera e tal. Então eu já tinha uma tendência a isso. E tudo que aconteceu a partir dessa gincana, que eu fiz uma gincana na escola e ganhei os pontos e virei diretor da escola, aquelas coisas todas, isso tudo eu acho que me colocou num lugar diferenciado lá. Eu até sofri racismo, mas não isso que eu queria saber. O racismo que eu sofri... Isso impediu o racismo? Não, assim, lógico que não, mas eu vivia num mundo tão particular, não autista, mas era tão... Eu estava tão ocupado com o que eu fazia que isso foi uma coisa que não me tocou, não chegou em mim pelo racismo em nenhum momento. Nenhum momento, muito pelo contrário. Isso foi o teatro, ele me colocou num lugar onde o racismo eu fiquei impermeável
a essas coisas, porque a admiração que as pessoas tinham pelo artista, aquela criança, né? Com 15 anos eu era uma criança, por esse artista, que lá eu não tive esse problema. Eu tive fora disso. Na infância eu tive muito isso, macaco, uma pessoa da família, enfim, uma pessoa que eu prefiro nem esclarecer muito, mas uma pessoa que me conheceu na infância e que, quando estávamos juntos, falava: você é macaco, seu nariz é de batata, sua família não vai ser nada, você não vai ser nada, e aquilo, você é feio, você... Então, assim, eu acho que a minha vinda, que a minha entrada no teatro desfez toda aquela imagem que essa pessoa maldosamente colocou na minha cabeça durante anos. Olha o poder da arte, né? De desconstrução dessa imagem de subalternidade. Isso. E trazendo à tona um ser empoderado, né? Jogando luz em cima de você. Foi tudo ao contrário, sabe? Eu poderia ter acreditado naquele, de certa forma, por um tempo eu acreditei, eu me olhava no espelho, eu vi um monstro. De verdade, eu vi uma pessoa muito estranha, muito feia. Tanto é que quando alguém me dava um mole, alguma coisa na rua, eu falei: deve estar rindo de mim. E aí o teatro foi me distanciando disso. Das pessoas falando: Bamaraá, como você é bonito, como você é isso, como você é bom ator, como você... E eu era bem novinha, eu ouvindo isso foi me enchendo de segurança e mostrando que a vida tem outros olhares, não o olhar de uma única pessoa equivocada que me transformou num monstro que eu nem era e nem sou. Então, isso tudo foi melhorando cada vez mais. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí foi uma maravilha, porque eu olhei o cabelo das pessoas, que no Sul tem muita coisa, não tem que cortar o cabelo, porque cabelo grande é cabelo de marginal. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro e vi aquelas pessoas de dread, vi aquelas pessoas com... Foi só no Rio de Janeiro que teu cabelo cresceu? Foi no Rio de Janeiro que meu cabelo cresceu. Foi no Rio de Janeiro que eu tirei umas fotos em PB e fui mostrar: tirei umas fotos, gente, que galã! E eu fui vendo, gente, o olhar que essa pessoa quis passar para mim era só o dela, da maldade. Não era nem o olhar da verdade, era o olhar da maldade. E isso foi me dando uma autoestima. Aí comecei a ficar transadão, botar roupas maneiras e ser mais feliz nesse sentido, sabe? E eu nunca deixei de lutar pelas coisas. Hoje em dia eu vejo que o Brasil está numa fase muito ruim e eu acho que eu seria capaz de vender o sanduíche do artista na rua sem nenhum problema. Porque na praia, porque quando eu cheguei aqui eu fui porteiro por muito tempo, porque não tinha onde morar, né? Então a única possibilidade era ser porteiro porque eu tinha onde morar. Mas nunca deixei de fazer teatro. Ali, aquele mesmo grupo improviso, eu trouxe para o lugar onde eu trabalhava como porteiro e dava aula de teatro e era porteiro ao mesmo tempo. Até que Beto... E foi a portaria que te abriu as portas. Que abriu as portas, literalmente. Aqui no Rio de Janeiro, e Beto, né? Simas passava toda hora de sunga na portaria e tinha que passar pela área de serviço, né? Eu falei: Beto, não fica passando de sunga aqui, porque não é legal, tem câmera, eu vou ser repreendido pelo síndico. E aí aquela coisa, toda hora eu pedia para sair, porque eu fiz tablado também, né? E eu sou autodidata, mas eu fiz muitos cursos com muitas pessoas interessantes, né? Mas aí o Beto falou: olha, um dia ele passou de sunga de novo e falou: olha aqui, eu estou com o telefone de um diretor que está precisando de atores negros para fazer uma peça. E aí ele jogou o telefone, André Paes Leme. Forrobodó. E aí eu não liguei, falei: já tanta gente me prometeu tanta coisa aqui que eu não vou nem ligar, não quero me decepcionar. Ele perguntou: não ligou ainda? Eu falei: tá bom, vou ligar. Aí liguei. E eu mudei da água para o vinho. Quantos espetáculos você fez com... Com o André? Nossa, eu fiz com o André uns 6 espetáculos, 7, sei lá. Começou o Forrobodó, depois teve a Alcassina e Nicoleta, que eu substituí assim, sem o elenco, só olhando assim por um projetor, imitando o Serginho, que infelizmente faleceu depois, que era o ator Sérgio. Aí eu ficava imitando, fazendo o espelho dele mesmo, e fui a Porto Alegre, andei pela primeira vez de avião, e o André falou: e aí, gostou? Eu falei: do quê? Do avião. O que tem o avião?
Acabamos de decolar, eu nem percebi, eu estava assim com o texto, tão nervoso. E aí eram muitos objetos, copos, coisas, mas foi muito legal. Fiquei muito nervoso, mas foi muito legal. E eu construí minha carreira no Rio de Janeiro, substituindo muitas pessoas, graças ao Jorge Maia e ao Ed Nunes. Grandes atores. Grandes atores e grandes colegas, porque eles me colocavam em tudo. Olha, eu não posso fazer tal coisa, mas vou indicar o Baurá, que fez Forrobodó. Aí o Jorginho também, e durante os musicais, nós fizemos sobre Elza Soares também, dirigido pela Estela Miranda, eles me ajudavam em tudo. Não, Baurá, que assim, o musical tem que ser assim. Então, quer dizer, essa coisa da irmandade, eu, graças a Deus e a eles, enfim, graças a Deus. Isso é muito bacana, que são 2 atores negros, né? Sim. E eu acredito muito nisso, que só quilombando que a gente chega em algum lugar. Eu acredito. Né? E assim, é maravilhoso ter essa experiência, né? Porque, infelizmente, ela não é uma experiência comum, né? Porque a nossa história, a nossa trajetória foi de divisão, né? Foi uma política de dominação, exatamente dividir para dominar melhor, né? Então, quando a gente consegue se aquilombar, é maravilhoso. É lindo, né? Tanto é que quando eu estava lá em São Paulo, aqui no Rio também, com certeza, mas em São Paulo foi a estreia da peça, né? E nós olhávamos assim aquela plateia cheia de negros, e os negros no palco e os negros na plateia. É lindo, né? Lindo. Agora, Flávio, você trabalha pra caramba, já fez muita coisa, acho que assim, pouquíssimos atores negros que têm o volume de trabalho que você tem, né? Infelizmente. A gente, infelizmente, ainda é assim. Feliz com isso. Mas você acha que você está no lugar que você merecia estar? Porque eu, francamente, acho que você teria que estar num lugar muito maior do que você está. Como é que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso? Eu acho que a injustiça, ela tem várias proporções. E mesmo que eu tenha um lugar muito bom, eu não acho tão bom quanto poderia ser. Mesmo, concordo com você. Talvez uma parte seja uma culpa minha, né? Que eu acho que eu deveria me aventurar mais em outros setores e ocupar outros lugares que são meus, que são nossos. Eu acho que a culpa também é minha. Mas o mercado realmente, ele determina e ele coloca alguns e não coloca outros. Ele dá oportunidade a uns e não dá a outros. Foi uma pessoa assistir a peça, o Cartola, falar, Baurá, como você é isso, como você é aquilo, vários elogios. Eu falei assim, que bom que aqui eu posso ser, que em outros lugares eu não sou. E a explicação é clara, né? É clara, porque não podemos colocar muito, não vamos dar muita força a esse povo. E o legal que está acontecendo agora é que nós, todos os negros, né, os que estão em evidência ou que não estão em evidência, nós estamos, de uma certa forma, um grupo, nós estamos nos unindo e conversando sobre isso, porque o que às vezes isso é para causar é a separação. Só que nós não somos burros. Exatamente. Nós estamos para Eu quero unir. unir minhas mãos às suas para te agradecer por esse momento, que para mim é extremamente especial, né? Você é um ator que eu admiro, uma pessoa que eu admiro, um amigo querido, e tem um trabalho extremamente relevante. É um orgulho para todos nós que você exista, que você construa seus personagens da forma que você constrói. Muito obrigado por tudo. Obrigado por tudo que você faz por nós e que se você sirva de exemplo para as pessoas terem essa mesma atitude de fazer programas, de chamar os negros para falar, porque nós existimos e nós temos o que falar. Obrigado. Obrigado, querido. Eu conversei com o ator Flávio Baurá, que se você chegou agora, não tem problema. É só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Hoje, ter um cabelo Black Power gigante faz parte de um processo, de uma trajetória, de uma conquista que é política, que é histórica. Então, é bacana a gente ter esse diálogo entre as gerações para entender que nada é de graça, né?
Obrigado.